Mais uma vez quero estender as cordiais saudações a cada um de vós. Já o fiz no início da escola sabatina, entretanto chegaram outros, quero que se sintam bem na casa do Senhor esta manhã, são todos bem-vindos e é um prazer poder estar convosco esta manhã para juntos podermos estudar a palavra do Senhor neste momento do culto solene. Quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, e nós vamos ler no capítulo 2 o versículo 6. É uma carta que é dirigida à igreja de Éfeso, é uma carta que foi lida na igreja de Éfeso, mas também ela teve aplicação para a igreja do primeiro século. E em Apocalipse 2:6, o Senhor diz à igreja: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então, a igreja de Éfeso aborrecia as obras dos nicolaítas. Quero convidar-vos agora a irmos ao capítulo, continuando no capítulo 2, irmos ao versículo 15. Versículo 15 do capítulo 2, que diz: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, hoje quero falar convosco sobre os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas que aparecem em Apocalipse capítulo 2 e que em Éfeso, na igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século, era uma igreja que detestava, que aborrecia os nicolaítas, mas depois, já na terceira igreja, a igreja de Pérgamo, já era aceitável estas obras, estas teorias, estas filosofias que eram apresentadas pelos nicolaítas. Para nós podermos entender quem eram os nicolaítas, nós precisamos de ir ao livro de Atos, capítulo 6, Atos 6, versículo 5, estamos a falar da instituição dos diáconos, e diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio da fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, nós temos aqui o último, o sétimo, é Nicolau. E nicolaítas provém de Nicolau. Como é que nós sabemos que estes nicolaítas provêm de Nicolau? Nós temos alguns pastores da igreja, como Ireneu, Hipólito e Epifânio, que dizem que estes nicolaítas se originaram com os seguidores de Nicolau, o diácono Nicolau, de Atos 6:2. Quem afirma isto viveu entre o ano 130 e o ano 202 depois de Cristo, Ireneu, que ele diz: os nicolaítas são os seguidores de Nicolau, um dos 7 que foram escolhidos para o diaconato pelos apóstolos. Isto escreveu ele no livro Contra as Heresias, capítulo 1, capítulo 26, página 3. Ele diz: estes levam vidas de indulgência sem freio, os seus ensinamentos é uma corrupção que leva à fornicação e ao comer coisas sacrificadas aos ídolos. Hipólito, também, no livro Refutação de todas as heresias, ele vai, no capítulo 24, também afirmar que os nicolaítas originaram-se com Nicolau, um dos diáconos. Ele ensinou que é lícito cometer atos de impureza
e comer coisas oferecidas aos ídolos. E Epifânio vai fazer a mesma afirmação. Portanto, os nicolaítas eram discípulos de um homem chamado Nicolau, que foi escolhido como diácono da igreja e que começou a ensinar heresias dentro da igreja. O que é que eles ensinavam? Havia 3 coisas que eles começaram a introduzir dentro da igreja. Praticavam imoralidade sexual, comiam alimentos sacrificados a ídolos e misturavam o cristianismo com as práticas pagãs que existia naquela altura. É interessante, porque quando nós vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós lemos o versículo 15, mas eu agora quero ler o versículo 14, que é o versículo anterior àquele que fala dos nicolaítas. Então, na igreja de Pérgamo, o Senhor diz: mas umas poucas coisas, versículo 14, capítulo 2 do Apocalipse, versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, a doutrina dos nicolaítas, porque logo a seguir diz assim: tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, ela está conectada com aquilo que Balaão fez para levar o povo de Israel ao pecado. Eu gostava neste momento de fazer uma pergunta. E a pergunta é: será que este mesmo princípio ainda hoje existe nos nossos dias? Porque isto foi para a igreja de Pérgamo. Pérgamo foi a terceira igreja. Será que ainda hoje a igreja padece do mesmo? Eu vou recorrer ao nosso trimensário. Esta semana, na sexta-feira, ontem, estava o seguinte na nossa lição: o Israel moderno está em maior perigo. Reparem, não diz que está no mesmo perigo, diz que está em maior perigo de esquecer-se de Deus e de ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Adoram-se muitos ídolos, mesmo entre os professos observadores do sábado. Então, nós hoje estamos em maior perigo do que estava o antigo Israel. E quando nós olhamos para o antigo de Israel, o que é que nós vemos? Podemos dizer que muitas das vezes nós vemos um povo idólatra. E eu pergunto: o que é idolatria? Não é? Fala da idolatria. O que é idolatria? A idolatria começou no céu com Satanás. Porque idolatria é a adoração que deveria ser dada a Deus e que é conduzida para um outro objeto, porque a adoração apenas deve ser dada a Deus. Nós dizemos: bom, mas nós não temos imagens de escultura para adorar. Pois, mas a adoração no céu, não havia imagens de escultura no céu para adorar. Satanás queria ser ele o centro da adoração e por isso ele levou uma grande parte dos anjos a olharem para ele, e ele queria ter a mesma adoração que tinha Deus. Como está em Isaías 14, ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, estas heresias que começaram a crescer na igreja, e reparem, a igreja de Éfeso está cronologicamente na história do povo de Deus como na igreja do primeiro século. Estas
ideologias, elas já existiam dentro da igreja. No tempo de João, no tempo de Pedro, no tempo de Paulo. Elas começavam, digamos, a surgir. Aliás, é interessante porque os livros que João vai escrever, sobretudo 1 de João, 2 de João, eles foram escritos para combater estas ideologias, estas filosofias que cresciam na igreja e que eram promovidas pelos nicolaítas. Isto mostra-nos o cuidado que nós devemos ter em relação a estas ideologias. E estas ideologias, elas tomam o nome de gnósticos ou gnosticismo. O que é o gnosticismo? Uma das teorias dos gnósticos era de que Jesus não encarnou realmente. Jesus não foi realmente homem. Ele não encarnou. Querem ver? Vamos a 1 de João. 1 de João capítulo 4. E eu vou ler os versículos 2 e 3. Primeira de João 4, versículos 2 e 3 diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, João está a dizer, circula no nosso meio esta ideia, e reparem, era entre o povo de Deus, entre os cristãos, circula no nosso meio esta ideia de que Jesus não veio como homem, não nasceu verdadeiramente como homem. Era quase como se fosse exatamente, quase como se Jesus tivesse vindo como ator, não é? Mas Jesus não. O apóstolo Paulo diz, não, ele veio como homem, ele realmente nasceu, ele realmente tomou a natureza humana, ele realmente tomou as dores humanas, ele experimentou o que é ser humano. Também os gnósticos punham de parte, negavam a criação. E vocês reparem, esta ideia da criação de Deus, ela começa logo no século I a surgir, mas é essencialmente depois do século XIX que ela ganha uma força tremenda que hoje, eu ia dizer, a maior parte das pessoas acredita que Deus não criou a Terra. Não é verdade? Se nós perguntarmos quem é que... Não, o nosso mundo apareceu do nada. Sabem que pela matemática é possível provar que o nosso mundo teve que ter uma mente criadora? Há uma lei da matemática, a lei de Borel, que diz que, e esta lei de Borel é uma fórmula matemática, 10 elevado a 50, que diz que todas as probabilidades que estejam para além de 10 elevado a 50 são impossíveis. E para que o nosso planeta tivesse surgido do nada, a probabilidade é muito maior do que 10 elevado a 50. Então, pela lei de Borel, era impossível o nosso mundo ter aparecido do nada. Então, se ele existe, matematicamente comprova-se que teve que haver uma mente criadora. No entanto, isto é pregoado nas escolas. É dito que o nosso mundo apareceu do nada.
Mas a ciência, pela lei de Borel, comprova que é impossível o nosso mundo existir. Mas já no tempo de João, já no tempo de Paulo, já no templo dos apóstolos, havia esta ideia de que o nosso mundo não tinha sido criado por Deus. Deus não era o Criador, Ele tinha aparecido. Também, uma outra teoria que surgia era que a salvação tornava-se acessível pelo conhecimento. Não pela pessoa de Jesus, não pela morte de Jesus, mas pelo conhecimento. Era possível atingir um estágio de salvação pelo conhecimento. E, meus irmãos, nós podemos cair no mesmo erro, que é de pensarmos por conhecermos as profecias, por conhecermos a Bíblia, somos salvos. A salvação vem por uma pessoa, Jesus, e a aceitação do seu sacrifício por nós. Se aceitarmos Jesus como nosso Salvador, somos salvos. Independentemente do conhecimento que possamos ter. Então quer dizer que eu não preciso de conhecer? Não, eu preciso de conhecer. Mas apesar de eu conhecer, isto não quer dizer que eu sou salvo. Ou apesar de eu não conhecer, não quer dizer que eu não seja salvo. Porque no céu, quando chegarmos à nova terra, haverá lá muitas pessoas que estão salvas e não têm uma 10ª parte ou uma 100ª parte do conhecimento das pessoas que viveram nesta época, que estão a viver nesta época e que terão a salvação. Também havia um misticismo e uma filosofia humana que apontava, que apresentava, que corrompia o Evangelho da Graça. E, meus irmãos, o misticismo, ele hoje está a permear, está a corromper toda a sociedade. As pessoas hoje são místicas. As pessoas imaginam uma religiosidade mística, quando a religiosidade, como a vivência, tem que ser algo prático, uma vivência que Deus nos pede para fazermos diariamente. E, portanto, estas filosofias, elas tinham impregnado a Igreja, estavam a impregnar a Igreja, e o apóstolo João vai falar contra elas. E, portanto, os nicolaítas, que eram seguidores de Balaão, são exemplos da corrupção que estava a permear a Igreja. E por isso o Senhor escreveu em Apocalipse 2 a necessidade de aborrecer estas filosofias. Meus irmãos, nós precisamos também, hoje, de, pelo nosso exemplo, pelo conhecimento da palavra, também de pôr de parte estas teorias que nos podem afastar do verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo, se calhar podemos ir ao livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, eu quero ler o versículo 14, 2 Timóteo 3, 14. Eu já posso ler o versículo 13, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quer dizer, o apóstolo Paulo está a escrever a Timóteo e diz assim: olha, aquilo que tu aprendeste, mantém esse conhecimento, mantém essa experiência espiritual com a palavra de Deus. E diz o versículo 15: e que desde a tua meninice
sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui está o segredo de uma vida cristã. É o conhecimento da palavra, mas uma vivência com Cristo. Os nicolaítas procuravam mistificar tudo, levando as pessoas apenas aos sentimentos. Os sentimentos, eles são importantes, mas o sentimento torna-se perigoso quando o sentimento nos leva a agir apenas pela emoção. E vocês hoje ouvem muitas pessoas dizer: eu sinto isto, eu sinto aquilo. Meus irmãos, este não é o que Deus nos pede. O que o Senhor nos pede é à lei e ao testemunho. Jesus perguntou muitas das vezes: examinais as Escrituras e cuidais de teres nela a vida eterna, mas são elas que me testificam. Quer dizer, as Escrituras testificam de Jesus, e é com base na pessoa de Jesus, no ensinamento de Jesus, que nós podemos verdadeiramente estar seguros. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós hoje somos confrontados com a idolatria, e a idolatria, ela manifesta-se, como já vimos, de muitas formas, que é Deus sendo posto de parte e o eu sendo colocado em primeiro lugar. E esta é a maior idolatria que existe, que é a idolatria do eu. Eu em primeiro lugar, Deus é desonrado. Somos idólatras. Isto corrompeu a Igreja no início, e ela foi-se corrompendo, e ela também está a corromper a Igreja hoje. Somos convidados a voltar aos valores bíblicos, às práticas bíblicas, na nossa família, na nossa casa, individualmente. Porque senão corremos o risco que eu li, que o Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e de ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Meus irmãos, que nenhum de nós se deixe vencer pela idolatria. Satanás tem procurado por todas as formas levar-nos a isto. Satanás tem procurado levar-nos a pensar que nós podemos viver e podemos ser salvos sem Jesus. Basta eu ir à igreja. Basta eu ter conhecimento. Não. Nós precisamos de uma experiência pessoal e íntima com Cristo. O que é que o Senhor tem feito por mim? O que é que o Senhor está a fazer por mim? Qual é a transformação que está a ocorrer na minha vida? Que o Senhor nos ajude a termos os olhos da fé abertos para as nossas necessidades e abracemos o Senhor Jesus de todo o coração, entregando-nos de todo o coração e sendo por eles transformados para a nossa salvação. Amém.